Seja bem-vindo a mais uma aula. Estava ansioso para ter esse encontro com você. Eu me chamo Igor Chicoletti, sou seu professor de matemática. E o meu sinal na comunidade surda é este. O Sexto Tempo é uma ação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Bom, quero te adiantar que hoje vamos ver um conteúdo bem interessante. Um pouco de estatística. Vamos analisar alguns dados? Pega a tua caneta, pega a tua régua, que eu acho que tu vai precisar, e tua garrafa de água. Não esquece, claro. E vem me acompanhar. Mas e aí? Vamos aprender? Bom, a diferença principal é que as tabelas, elas não vêm de uma forma muito visual. Elas vão vir mais com palavras e números, disposta em colunas e linhas. Vou já te mostrar, calma. E a tabela que nós vamos ver hoje é a de dupla entrada. Os gráficos, por sua vez, eles já são mais visuais. Eles vão trabalhar, às vezes, com figuras geométricas. Por exemplo, uma barra. Nós temos um gráfico de pizza. Enfim, os gráficos que nós vamos ver na aula de hoje são os gráficos de coluna simples e de coluna agrupada, o gráfico de barras e o gráfico que, na minha opinião, é um dos mais divertidos, o gráfico pictórico. É até bem mais simples, diga-se de passagem. Enfim, agora eu vou para a TV interativa e eu vou te mostrar cada um dos exemplos. Me acompanha aqui, vamos lá. Nosso primeiro exemplo, olha aqui, ó. Percebam que eu tenho informações dispostas em linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, e também disposta em colunas, certo? Que são essas que estão na vertical. Agora a pergunta, como é que eu faço para analisar? Primeiro eu vou ver o título da minha tabela, esporte preferido de uma determinada turma e qualquer. E foram investigados os meninos e as meninas, tá vendo aqui, ó? De dupla entrada. A entrada aqui seria o gosto dos meninos e o gosto das meninas. E qual é o contexto? O esporte. Quais esportes? O vôlei, o tênis, o basquete e o futebol, claro. Olha aí, ó, gráfico de coluna simples e vamos já ver o de colunas agrupadas, tá? Vamos analisar aqui o que nós temos. Olha o título do meu gráfico. Vou riscando aqui, depois eu apago tudo. O título do gráfico é produção de sucos. Agora, lembrando, lembra do plano cartesiano? Eixo Y e eixo X aqui na horizontal? Pois é, no eixo Y, que é essa parte que está em cima, o que eu tenho aqui? Ó? Vou entortar a cabeça e vou dar uma lida. Produção em 1000 litros. E no eixo X, que é o que está na horizontal? Os tipos de suco. Tá vendo? A gente está olhando os títulos. É para a gente saber o que eu estou interpretando. E aqui nos meus tipos de suco eu tenho uva, laranja, manga e pêssego. Eu tenho 4 frutas diferentes, 4 sucos diferentes. Vamos analisar aqui rapidinho. Vamos ver o suco de uva. Quantos 1000 litros foram produzidos? Ó, olha aqui onde terminou a coluna. 30.000 litros. E o suco de manga? Olha aqui onde terminou, qual é a altura? Olha aqui, 15.000 litros. Então, dessa forma, eu posso analisar cada tipo de suco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar a canetinha preta aqui. Do suco de uva foram produzidos 30.000. Vou colocar aqui, 30. Mas do suco de laranja, aqui em cima, termina aqui em cima, foi produzido 35.000. Só aqui já dá 65, né? Caraca, é muito suco. Bora ver. O de manga tá aqui nessa região, ó. Isso daqui corresponde a 15.000. 65 mais 15 dá 80.000 litros. Deixa eu riscar aqui que eu esqueci, né? O de uva, mas eu já contei, não esquece. E o de pêssego?
O de pêssego, 10 mil litros. Então, vou somar com 10. Ao todo, foram produzidos 90 mil litros de suco. Haja suco, hein? E esse é o nosso contexto deste gráfico. Interessante, né? Enfim, vamos para mais um gráfico. Me acompanha aqui na TV Interativa. Gráfico de barras. Olha aí como é. Vamos ver o título, né? Eu tenho que analisar sempre primeiro o título para eu saber o bendito contexto. Lanche preferido pelos estudantes do 9º ano. Olha aí a galera do 9º ano. Vamos ver se está batendo com a sala de vocês aí. O que eu tenho no eixo Y, que é esse que fica em pé? Os lanches. Pizza, coxinha, quicão, sanduíche natural e pastel. E no eixo X, que é o que fica na horizontal, que é essa parte de baixo, a quantidade de estudantes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos dar uma analisada aqui? Deixa eu trocar a caneta, vou colocar de azul. Quantos estudantes preferem pizza? Olha aqui, a pizza termina aqui, a barra, certo? Quantos estudantes? 10. Então, 10 estudantes preferem pizza no 9º ano. E coxinha? Só 2 deles. Quicão? 6. E assim sucessivamente. Vamos lá fazer aquela pergunta sobre esse gráfico? Deixa eu ver uma pergunta aqui para você. Supondo que esse gráfico seja de uma única turma, quantos alunos tem nessa turma? Vamos calcular? Só da pizza eu tenho 10 alunos, ou melhor, 10 estudantes. Tem uma diferença. Foi, da pizza foi. Da coxinha, eu tenho 2 alunos. Oh, meu Deus, 2 estudantes. Então, vou somar aqui, ó. 12. Já tenho 12. E do quicão? 6. Mais 6 estudantes. 18. Eita que a turma tá lotando. E agora do sanduíche natural? Ó, olha a barra laranja. 4. Mais 4. 22. E do pastel? Aquele pastel misto, né? 8 alunos. Ao todo, essa sala tem 30 alunos. Eu poderia fazer outras perguntas também, tá? Várias e várias outras. Mas eu resumi a essa, que é para a gente poder interpretar o gráfico de acordo com a pergunta que eu fiz. Viu esses exemplos, né? Foi bem interessante. Agora vamos fazer uma atividade do livro. Atividade do livro, lição 12, tabelas e gráficos. Atividade 3, do Compreenda, da página 106. Tem todas ordenadas, hein? Já abriu o teu livro? Vamos lá. Observe o gráfico que Júlia fez para representar a quantidade de eleitores do estado do Rio de Janeiro que completaram cada um dos níveis de escolaridade. Aí olha aí, ó, um gráfico de dupla barra. Eleitores do estado do Rio de Janeiro, sexo e grau de instrução. Esse é o título do nosso gráfico. Percebam que aqui no meu eixo Y, eu tenho em milhares, 200, 400, 600, vai aumentando de 200 em 200 mil, certo? Beleza. E no eixo X, que é na horizontal, eu tenho os níveis de escolaridade. Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E em cada um desses níveis, eu tenho 2 colunas. A coluna verde, que vai representar o público masculino, e a coluna roxa, que vai representar o público feminino. De cada um desses níveis. Por isso que cada nível tem as suas 2 barras, tá? Enfim, vou apagar aqui. Vamos continuar lendo a questão. Observação. Não foram consideradas as quantidades de eleitores, entre aspas, analfabetos, que, entre aspas, leem e escrevem, e não informaram seu grau de instrução. Qual das tabelas a seguir Júlia usou para construir esse gráfico? Justifique sua resposta.
Vamos dar uma analisada aqui. Eu tenho dois gráficos, né? Eleitores do estado... Dois gráficos não, duas tabelas. A primeira tabela à esquerda, vamos chamar de tabela A, e aqui de tabela B, só para a gente não falar esquerda e direita. A e B é melhor. O título é o mesmo, as colunas, grau de instrução, sexo masculino, sexo feminino, tudo igual. As colunas, melhor, as linhas, ensino fundamental, médio e superior. Na coluna B, ensino fundamental, médio e superior também. Tá tudo igual até aí. O que vai mudar são os valores. Vamos dar uma olhada aqui na linha do ensino médio. Ó, 1.107.848 do público masculino. E na tabela B? 1.057.490. Tá muito próximo. Estão bem próximos aqui. Vai ser um pouco difícil da gente identificar. Vamos dar uma olhadinha na linha do ensino fundamental. O ensino fundamental, fazer de verde. O público masculino da coluna, ou melhor, da tabela A, 490 mil e da coluna B, 520. Vamos lá, deixa isso daí, pode ser uma informação importante. Aqui do sexo feminino, 592 mil e alguma coisa. E da coluna da tabela B, 569 mil. Tá muito próximo ainda. E agora? Peraí, vamos lá. Vamos ver o ensino superior, né? A coluna do ensino superior eu vou fazer de laranja. Eu acho que é laranja essa cor. Público masculino, 389 mil na tabela A e 387 mil e alguma coisa na tabela B. Caraca! Tá muito próximo, não tem muita diferença aqui, né? Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até colocar minha canetinha vermelha. O ensino superior da tabela A é 715 mil. E da tabela B é 575 mil. Eu acho que é aqui que vai estar o nosso diferencial. Vamos dar uma olhada lá no gráfico? Ó, do ensino superior, né? Então, vamos analisar esta parte aqui, ó, do meu gráfico, só essa parte. Ensino superior do público masculino está dizendo que vai ser quase 400 mil. Tanto a tabela A quanto a tabela B estavam quase 400, né? Mas olha aqui a parte feminina. Olha aqui, ó. É quase qual? É quase 600 mil. Qual dessas tabelas está quase 600 mil? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá. A tabela A, 700, e passou. Olha aí a tabela B, 575, está quase 600 mil. Então, a Júlia só pode ter utilizado a tabela B, ou a tabela da direita. Justificando a nossa resposta é justamente por conta dessa informação, onde, para o ensino superior, a quantidade de eleitores do sexo feminino foi mais próxima do que está mostrado no meu gráfico, certo? Vamos ver mais um tipo de gráfico que ficou faltando. Lembra que eu falei que tinha um que era divertido e até simples de alguma forma? É o gráfico pictórico. Me acompanha aqui que a gente vai dar uma olhadinha nele agora na TV Interativa. Gráfico pictórico. Olha aqui, vamos lá para o nosso título. Sorveteria Bom Sabor. No eixo Y, que é essa parte de cima, eu tenho a quantidade de sorvetes. 100, 200, 300, 400, 500. E no eixo X, que é esse na horizontal, eu tenho os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu ainda tenho mais uma legendinha. Olha aqui na nossa legendinha, que cada figurinha dessa de sorvete equivale a 100 sorvetes. Deixa eu apagar tudo aí, que eu poluí foi tudo, né? Ó, na segunda, eu tenho 1, 2, 3, 4 sorvetinhos nessa coluna. Então, quer dizer que foi vendido, ou melhor, foram vendidos
400 sorvetes. Na sexta-feira, 1, 2, 3, 4, 5 sorvetinhos. 5 vezes 100 dá 500 sorvetes. Bem tranquilo aqui, né? O importante é que eu tenho que ter a legenda para identificar a quantidade de cada figura dessa, para poder eu conseguir interpretar. O que eu posso fazer aqui nesse gráfico? Eu vou te mostrar uma observação bem interessante. Me acompanha aqui. Eu vou desenhar para ficar bem mais claro o que eu quero dizer. Vamos ver aqui segunda-feira. Ó, segunda foi essa quantidade de sorvete. Ih, falhou ali. Pera. Aí vai ficar assim, gente. Segunda, terça, essa quantidade. Quarta, esta outra. Quinta, 3 sorvetes. E na sexta foi o dia que ele mais vendeu. Vou dar uma pintada. Opa, até passei um pouquinho, né? Vou até dar uma pintada. Olha aqui. Vocês não conseguem visualizar que esse gráfico pictórico ele é muito parecido com um gráfico de barra? É a mesma ideia. Só que o gráfico pictórico ele vem essas imagens ao invés da própria barra. Simples assim, né? E aqui, assim como os outros gráficos, eu poderia fazer diversas perguntas. Mas eu vou guardar esse gráfico que você vai utilizar no momento certo. Agora eu quero te convidar a praticar tudo o que eu lhe falei. E aí, vamos exercitar? A questão 1 diz o seguinte. A tabela a seguir mostra o número de ingressos vendidos em um show musical. As linhas, anel superior, 1.200, arquibancada, 1.000, plateia, 800, camarotes, 200. O gráfico abaixo mostra o preço de cada ingresso conforme a localização do assento. O camarote, R$ 600, plateia, R$ 400, arquibancada, R$ 250, anel superior, R$ 150. O total arrecadado com a venda de ingressos na plateia supera o total arrecadado com a venda dos ingressos na arquibancada em letra A, R$ 30 mil, letra B, R$ 70 mil, letra C, R$ 100 mil, letra D, R$ 200 mil. Tempo na tela. Vamos dar uma olhada aqui o que a questão está pedindo. O total arrecadado com a venda de ingressos na plateia supera o total arrecadado com a venda dos ingressos na arquibancada. Então o foco aqui é plateia e arquibancada, né? Quanto é que vale o ingresso da plateia? Ó, aqui no meu gráfico, R$ 400. Eita que tá caro, hein? E o da arquibancada? 250.
Vamos anotar essas informações? Vou voltar aqui, ó. Plateia. Colocar aqui, ó. Plat. E arq. De arquibancada, claro, né? Pronto. Da plateia, o valor é R$400. E o da arquibancada, 250. Agora vamos olhar para a nossa tabela. Porque a tabela ela vai fornecer o número de ingressos vendidos nas sessões que eu quero. Que são a arquibancada, que foi 1.000 ingressos, e na plateia, que foi 800 ingressos. Então vamos colocar lá essas informações? Na arquibancada foram 1.000 ingressos e na plateia eu tive 800 ingressos. E agora, o que eu faço? Basta multiplicar, né? Vou sair multiplicando tudo. Multiplico, multiplico. E aqui eu vou te ensinar uma técnica muito importante na hora de multiplicar números que tem zero. Já ouviu falar dela? Vou te mostrar, hein? Me acompanha. Vou fazer aqui de azul. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4. Já vou colocar 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo os outros números que não são zeros? Tanto o número 4 quanto o número 8? Agora eu vou multiplicar eles dois. Só eles, sem os zeros. 4 vezes 8 é 32. Então, essa multiplicação só pode ser igual a 320.000 da plateia. Agora vamos fazer da arquibancada? Mesma situação. Quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. E agora eu vou multiplicar os números restantes, que no caso é o 25 e o 1. Quanto é que é 25 vezes 1? 25. Então foram vendidos 250.000, ou melhor, foi arrecadado 250.000. Só que perceba, ainda não tem nenhuma das respostas, porque ele quer saber o quanto que a plateia superou, ou seja, o quanto foi vendido a mais. Se eu for fazer de verde, uma subtração entre 320.000 menos 250.000, eu vou encontrar a resposta de 70.000, que é justamente a nossa letra B. Bem interessante isso daqui, né? A gente não teve que interpretar uma tabela só ou só um gráfico. A gente teve que interpretar os dois e ainda colocar os dois para conversarem entre si. E foi justamente o que a gente fez nessa questão. Bem interessante, né? Foi tranquilo. Vamos lá para a questão 2? De acordo com o gráfico pictórico a seguir, a sorveteria Bom Sabor vendeu uma determinada quantidade de sorvetes durante a semana. Olha aí, ó, o gráfico que eu falei para você. Sabendo que cada um custou R$2, qual foi o faturamento da sorveteria ao final da semana? Letra A, R$3.400. Letra B, R$17. Letra C, R$1.700. Letra D, R$34. O que você marcaria? Presta atenção, hein? Tempo na tela.
Ó, vamos dar uma analisada rapidamente na letra B e na letra D. Cada sorvete, cada figura de sorvete vale 100 sorvetes. Como, se cada um vale R$2, como essa empresa vai faturar só R$17? Não faz sentido nenhum. Eu não vou, errei. Eu não vou marcar a letra B de forma alguma, não faz sentido. E na letra D, R$34, nada a ver também. Ou é 1.700 ou é 3.400. Vamos dar uma olhada? Se ele quer saber o faturamento ao final da semana, vai contar segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira que ele passou trabalhando. São 5 dias. Na segunda-feira, foram vendidos 100, 200, 300, 400 sorvetes. Na terça, 1, 2, 3 sorvetes no gráfico, então é 300. Mais 300, isso daqui vai dar 700 já. Na quarta, um dia mais baixo, foram só 200, só entre aspas, né? Que ainda é muito. Aqui já vai dar 900 sorvetes. Na quinta, 100, 200, 300. Já dá a resposta. 900 mais 300 dá 1.200. E na sexta-feira foi o maior dia. 100, 200, 300, 400, 500. Deixa eu afastar aqui para dar espaço para o nosso cálculo, né? Pronto. Fazer aqui para cima. 1.200 mais os 500 da sexta-feira, que dá 1.700 sorvetes. Olha a letra C, 1.700. Aí tu vai e marca a letra C, que é a resposta errada. Porque 1.700 é a quantidade de sorvete, não o valor faturado. Se cada um vale R$2 e eu vendi 1.700, basta multiplicar. Então só pode ser a letra A, né? Mas vamos conferir aqui. 1.700, ou melhor, ó, vezes 2. Lembra que eu te falei lá dos zeros na questão anterior? Vamos fazer aqui de novo? Quantos zeros eu tenho? 1, 2. Completa aqui, ó. 2 vezes 17 dá 34. Então a resposta é 3.400. Agora sim eu vou e marco a letra A. Bom, essa da sorveteria Bom Sabor foi bem interessante, né? Quase você cai na pegadinha dessa questão. Enfim, nós vimos tabelas e gráficos, praticamos na hora da atividade e fizemos 2 exercícios bem interessantes na hora de exercitar, né? Bem legal, diga-se de passagem. Foi legal. Agora eu quero te convidar a fazer uma revisão. O que eu aprendi hoje? A aula de hoje foi bem interessante porque a gente viu como analisar de uma forma estatística informações por meio de tabelas e gráficos, certo? Vimos que uma determinada informação, ela pode vir em forma de tabela, tem aquelas colunas e as linhas, ou por meio de gráficos, que pode ser o gráfico de coluna simples, o gráfico de coluna dupla, o gráfico de barra, o gráfico de linha e outras formas que não foram comentadas aqui na aula, mas que existem. Falamos as mais importantes, certo? Tem um detalhe também, nós temos o gráfico pictórico, você viu? Que ao invés de barras, era uma figura que estava dentro do contexto do meu problema. De forma geral, essa estatística, essa análise, ela deve ser feita com cuidado e com bastante interpretação, porque depende muito da relação do que está sendo mostrado nessas tabelas e gráficos. Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Tchau, tchau e até a próxima!